A morte de um chefe da milícia provocou um caos na zona oeste do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Pelo menos 27 ônibus foram queimados a mando de criminosos ali na região. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando várias vias. Os ataques são em represália à morte do sobrinho do miliciano Zinho, na comunidade Três Pontes. Mateus da Silva Rezende, conhecido como Tetel e Faustão, é apontado como o número 2 na hierarquia da milícia, comandada pelo tio, e foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Civil. Em publicação nas redes sociais, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, disse o seguinte: quando o sujeito, além de bandido, é burro, milicianos na Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial. Quem paga é o povo trabalhador. E para piorar, tivemos que interromper serviços de transporte na Zona Oeste para que não queimem mais ônibus. Ou seja, únicos prejudicados, moradores das áreas que eles dizem proteger. Essa gente precisa de uma resposta muito firme das forças policiais. Como prefeito, eu apelo ao governo do estado e também ao Ministério da Justiça para que atuem para impedir que fatos assim se repitam. E as aulas nas escolas municipais da região da Zona Oeste foram suspensas justamente por determinação do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, devido a esses ataques contra os ônibus na região. O secretário informou que a decisão foi tomada justamente para garantir a segurança dos alunos e dos professores da rede municipal. A gente vai começar, as imagens são impressionantes, as pessoas que estão no carro nos escutando pelas emissoras da Rádio Jovem Pan espalhadas por todo o Brasil, são vários ônibus e os vídeos foram publicados nas redes sociais. Imagine, mais de 25 ônibus incendiados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em represália à morte de um parente de um miliciano, e as vias, muitas delas acabaram sendo interrompidas, fechadas, porque uma cortina de fumaça preta acabou se espalhando por aquela região, justamente por conta do fogo nesses ônibus. O interior dos veículos acabam sendo, tem muito plástico, muita borracha, couro, espuma, são materiais que são consumidos rapidamente. Aí uma outra imagem também de um ônibus sendo incendiado pelos criminosos. A gente vai trazer todas as informações e as análises também com os nossos comentaristas. Vamos começar com quem é que está disponível? Então, José Maria Trindade, em Brasília. Daqui a pouco eu vou acionar o Mota do Rio de Janeiro. Claro, ele vai trazer as suas impressões. O Mota, que é especialista em segurança pública e mora no Rio, ele vai trazer suas análises, suas reflexões sobre esse problema que envolve as milícias no Rio de Janeiro. José Maria Trindade, Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, abrindo esta edição de Os Pingos nos Is com um assunto nacional, chama atenção, essa represália, uma rápida resposta dos criminosos dessa milícia no Rio de Janeiro após a morte de um parente de um dos chefes de uma milícia ali no Rio de Janeiro. Qual é a sinalização quando os criminosos fazem esse tipo de ação, que na verdade quem acaba sendo prejudicado? O povo. É assustador e uma tentativa clara de demonstração de força, né, Daniel? Muito boa noite. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite, Dantas, e boa noite a você, nosso companheiro de sempre, que está aqui acompanhando os Pingos nos Is e sendo exposto a esse tipo de coisa vergonhosa. A população do Rio de Janeiro está presa com a alma disputada entre milícias e traficantes. Veja que situação, ou milícia ou traficante. E a milícia é muito pior do que traficante, é muito pior do que os bandidos declarados, porque eles chegam com a alma de legalidade, alguns vindos exatamente da força policial, ou que foram expulsos, proscritos, ou até aposentados, mas que traz na alma esta semente do mal e tomam áreas de traficantes e transformam em áreas próprias. A população não deveria ser exposta a esse tipo de disputa. É falta clara de governo, e onde não há Estado, aí eles se estabelecem. Começa assim: todas as grandes organizações criminosas já foram espalhadas pelo Brasil inteiro. Todos os presídios e cadeias do Brasil estão divididas entre facções criminosas e até milicianos.
mandado em regiões onde o Estado não chega. Veja bem, a semente de uma milícia é quando alguém chega no seu bairro ou próximo à sua casa e diz que vai proteger a sua região e vai cobrar algo que não é obrigatório, é o discurso. Aqui em Brasília plantaram essa semente e ainda bem que arrancaram. Não é preciso ninguém chegar com motinha, ninguém dizer eu vou proteger esse bairro. Se alguém chegar, mata a semente, porque se a árvore nascer, ela fica frondosa, grande demais e é assim que começam as irregularidades. Depois nem tratores derrubam. Veja a situação do Rio de Janeiro, a cidade presa entre milicianos e traficantes. E agora os milicianos saíram da caixinha e estão agindo como agem e agiam os traficantes, colocando fogo em instrumento público. Um ônibus é um instrumento público. Essa é a realidade, é atrapalhando o povo. E o que falta aí? Estado. Falta a força do Estado. A Constituição, a lei dão ao Estado o monopólio da violência. Só eles podem agir violentamente para proteger o povo. Isso aí é sintoma. Isso é uma demonstração de que eles estão fortes demais. Ninguém frágil faz esse tipo de ameaça à cidadania, ao Rio de Janeiro. Então falta aí Estado, falta força policial para comandar essas regiões que estão separadas. São faixas isoladas, como a faixa de Gaza. Existem faixas, zonas de exclusão no Rio de Janeiro, onde não se pode errar, se entrar morre, onde a polícia não entra. Que tipo de situação e até quando pode se submeter uma cidade como o Rio de Janeiro a esse tipo de coisa, né? As imagens são impressionantes, a morte de um parente de um miliciano e a resposta sem precedentes dos criminosos. Cerca de 30 ônibus foram incendiados na região norte do Rio de Janeiro. Vamos acionar o Roberto Mota, que é do Rio, conhece bem os problemas ligados à segurança pública na capital fluminense e também no estado. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Tá bom, daqui a pouco então a gente retoma o sinal com o Mota, a gente teve um probleminha na comunicação com ele, daqui a pouco eu vou acionar o Roberto Mota no Rio de Janeiro, então vamos acionar o Cristiano Beraldo. Está disponível? Tá, o Beraldo, inclusive, apesar de morar hoje no exterior, ele é do Rio de Janeiro, conhece bem as dificuldades ali daquela cidade, daquele estado. Beraldo, a população sofre demais, o Zé falou que a população está exposta. Só que assim, é um episódio que acaba constrangendo demais o poder público, né? Que acaba deixando de forma muito explícita a forma como o Estado está frágil, né? Totalmente exposto a esse tipo de ação por parte dos criminosos, né, Beraldo? Canhoto, se houvesse algum nível de constrangimento por parte do poder público, essas cenas não aconteceriam. Boa noite a você, boa noite ao Zé Maria, ao Mota, ao Dantas e boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha todas as noites aqui nos Pingos nos Is. O que a gente está vendo hoje é mais uma demonstração, no meio de tantas que a gente já viu, de como o Rio de Janeiro tem áreas que são simplesmente dominadas pelo poder paralelo, onde não existe soberania, onde não existe democracia, onde pouco importa o que a vida formal no Brasil impõe. Ali fazem o que querem, a hora que querem, com quem querem. Se não cumpriu ali a regra do jogo local, vai para o micro-ondas. Eles pegam o teu tribunal, rapidamente decidem. Vamos matar, vamos liberar. Se vão matar, matam. Colocam pneus, incendeiam. Depois jogam a ossada fora. É um nível de barbaridade, de brutalidade inaceitável, a menos para essas pessoas que estão ali, sendo eleitas e reeleitas, mancomunadas com esse tipo de gente, porque candidato a prefeito, candidato a governador, que para fazer campanha tem que beijar a mão de miliciano, de traficante, para acessar a comunidade, tem que fazer acordo para poder ter voto ali naquela região, são cúmplices dessa barbárie. E não venha o senhor prefeito agora fazer tweet muito indignado, porque o prefeito
adora um sambinho, uma cervejinha, fazer uma festa, viajar por aí muito confortavelmente em classe executiva, mas sendo de Guarulhos, porque ele não gosta de usar o aeroporto do Galeão. Aí é muito bonito vir agora se dizer indignado, mas o que fez ele, de fato, para poder impedir que o crime tomasse conta da cidade que ele governa pela terceira vez? Não é um novato, não é um neófito sobre o que acontece no Rio de Janeiro. Ele é testemunha, mais do que todos nós, de como a cidade, ano após ano, fica numa situação cada vez mais grave. Então é impressionante que nós estamos assistindo. Há algumas semanas, comentamos aqui, foram granadas encontradas, depois tiroteios, depois esses mesmos vagabundos que acharam que era lá um parente de um miliciano num quiosque da praia, assassinaram 3 médicos, 4 médicos, sabe, pararam o carro, saltaram, deram um tiro e foram embora, como se nada tivesse acontecido. Então o Rio de Janeiro, essa cidade, as pessoas precisam acordar para o que de fato é o Rio de Janeiro. E cadê a população? A população está achando o quê? Que a praia resolve? O Rio de Janeiro é lindo. O Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo, porque tem praia, porque é maravilhoso, porque a gente toma uma cervejinha no final de semana. Rio de Janeiro é uma cidade doente. Eu nasci no Rio de Janeiro, fiquei lá até os 20 anos de idade, assim que pude para São Paulo. Porque eu sei aonde as coisas acontecem, não é no Rio de Janeiro. Só pegar a pirâmide econômica do Rio de Janeiro. Quem tem dinheiro no Rio de Janeiro? É só alguém ir lá na Marina da Glória, onde ficam os barcos parados, no final de semana de sol, para ver quem é que sai de barco. É traficante, miliciano, fornecedor do governo, político. Cadê a economia lícita da cidade do Rio de Janeiro? Tá nada, foi embora. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade entregue a esse tipo de gente. O senhor governador está cansado de saber. O senhor prefeito, muito mais. Agora, o que fazem efetivamente? Ficam aí o quê? Pedindo socorro para o governo federal, que disse que vai mandar 90 milhões de reais para construir presídio de segurança máxima. Ora, faça-me o favor. 90 milhões de reais não constrói absolutamente nada. Não constrói um lugar para encarcerar esse tipo de gente. Isso é uma ficção. Enche a boca para falar 90 milhões de reais. Vai ver quanto custa uma prisão de verdade, aonde esses vagabundos teriam que ficar para o resto da vida. Não custa só isso, não. E tem que ser um investimento feito. Tem que gastar o quanto for. Tem que equipar a polícia, preparar a polícia, trazer uma polícia que venha enfrentar esse tipo de criminalidade, porque isso é inaceitável. Uma cidade curvada a esse tipo de vagabundo vai oferecer o quê à sua juventude? Nada. Vai oferecer uma permanente escola do crime, onde a bandidagem faz o que quer e as pessoas de bem ficam cada vez mais acuadas. Onda de ataques sem precedentes no Rio de Janeiro, 30 ônibus incendiados em resposta à morte de um miliciano. A gente continua o nosso giro de análises. Roberto Mota, diretamente do Rio. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Na ausência do Estado, a criminalidade vem e assume controle, né? Mais um exemplo clássico do poder paralelo aí no Rio de Janeiro. Cidade refém, as autoridades ultrajadas. Tô sendo educado, hein, Mota? Queria te ouvir. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência, que tenta entender essas notícias que a gente dá a cada dia. Então, é preciso explicar. Esse problema não é com o Rio de Janeiro. Esse problema é com o Brasil. Esse problema não é um problema de polícia. Basta olhar essas imagens para ver que a gente já passou desse estágio de segurança pública há muito tempo. O Rio de Janeiro tem algumas das melhores polícias do Brasil e elas cumprem o seu dever. Mas o Rio de Janeiro está colhendo hoje o resultado de uma semeadura que vem sendo feita há vários anos, que muita gente denuncia. Essa semeadura acontece principalmente em Brasília. Essa semeadura promove o desmonte do sistema de justiça criminal no Brasil. Por isso, seja você traficante ou miliciano, pode roubar, traficar, matar, incendiar, que não dá em nada. A cada dia, as penas no Brasil ficam mais suaves. A cada dia, sai uma decisão judicial criando jurisprudência mais benéfica para os criminosos. É importante chamar a atenção para o paralelo entre esse episódio de hoje no Rio de Janeiro e o que está acontecendo no Oriente Médio. A arma principal
dos terroristas do Hamas é a violência contra civis, é uma violência armada, é uma violência difusa, uma violência endêmica. E, inacreditavelmente, os terroristas contam com o apoio ideológico de parte da mídia para promover uma campanha de desinformação, cooptação e coerção. É exatamente a mesma coisa que acontece no Brasil com as facções criminosas e as milícias. Esses grupos usam a população civil como escudo, exatamente como faz o Hamas. O dia de hoje teve o maior número de ônibus incendiados na história da cidade do Rio de Janeiro. A Avenida Brasil, uma das principais avenidas do Rio, foi fechada. O município entrou em estado de mobilização, o que significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. As aulas foram suspensas nas escolas da região. O que falta acontecer? Percebam, um grupo que tem organização para um ataque como esse, tem organização para fazer muito mais. O que falta para que o Brasil desperte e enxergue essa insurgência que já está acontecendo diante dos nossos olhos? O problema da segurança pública do Brasil, não é do Rio de Janeiro, é do Brasil, não é uma crise, é um projeto baseado na promoção de legislação e jurisprudência que garantem a impunidade dos criminosos.